estações. Alturas eu sei que há de ver a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Boa tarde, seja muito bem-vinda a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje viemos conhecer um livro que nos fala sobre o perdão. Chama-se Incondicional, está a ser lançado pela editora Letras de Ouro e deixa um verdadeiro apelo de Jesus ao perdão radical. O meu desafio é então que venha connosco pensar sobre este perdão, mas com uma condição: nada de perguntas fáceis. O livro Incondicional trata sobre o perdão incondicional de Deus, o apelo de Jesus ao perdão radical. É um livro que aborda este tema, não o aborda de uma forma fácil, aborda-o sem clichês e acreditamos que é um livro restaurador de vidas e por esse motivo decidimos publicá-lo. E quem é o autor deste livro? O pastor Brian Zahnd, ele é americano, fundou a igreja Word of Life nos Estados Unidos, no estado do Missouri, e é aí onde ele exerce o seu ministério há mais de 30 anos. Porquê que então a Letras de Ouro decidiu lançar este livro? Qual foi a principal razão? Pelo tema, pela forma desafiante com que ele aborda a questão, também porque publicámos no ano passado o livro Que Fazer no Pior Dia da Sua Vida, também do mesmo autor, e porque gostámos tanto, achámos que era um livro importantíssimo de ser publicado. No livro Incondicional, em particular, é um livro que nos faz crescer e acredito até que é um livro que nos torna melhores cristãos. Aprender a perdoar, e perdoar é de facto fundamental na afirmação da nossa fé. E por essa razão, só por essa razão, acho que vale a pena investir neste livro. Este perdão fundamentalmente está baseado em algo que é central ao Evangelho, porque sem perdão, o Evangelho perde a sua força, perde a sua natureza, direi até que perde o foco da sua mensagem principal. E Jesus faz esse apelo através do Sermão do Monte, que o autor também menciona no seu livro. Portanto, a necessidade de termos um perdão unilateral, independentemente daquilo que as pessoas possam exigir ou não de nós, mas o perdão é unilateral, é algo que está mencionado nessa necessidade central do Evangelho e em termos daquilo que é o Sermão do Monte e que Jesus nos ensinou tão bem. E porquê que às vezes é tão difícil perdoar? Ora bem, isso é uma grande pergunta. É difícil perdoar porque realmente, de uma forma muito comum, o perdão é difícil dar a quem nos produz dor, a quem nos produz mágoa, a quem nos produz alguma ira até, não é? E é difícil perdoar, mas o perdão, de acordo com aquilo que nós temos na palavra de Deus, ele é incondicional, ele é um mandamento, não é uma opção, não é uma escolha, não está baseado nos meus sentimentos, se eu devo, se não devo perdoar, mas sim na necessidade, no mandamento que eu tenho em perdoar. Acima de tudo, o beneficiado sou eu, porque se eu não perdoar eu vou levar aquela ofensa, aquela mágoa, o que quer que seja durante toda a minha vida e às vezes até levo o agressor, se eu não perdoar. Perdão Incondicional, em primeiro lugar, é um livro fabuloso que foi editado hoje, ou foi lançado hoje, em que apresenta de uma forma muito pertinente, de uma forma muito desafiadora, aquilo que de facto é a característica da vida cristã, ou deve ser a característica de um verdadeiro cristão, que é ter a capacidade de perdoar. E qual é que é a importância de perdoar, então? É interessante que o perdão é central na fé cristã. Aliás, se nós cristãos, há coisas que nós nos podemos alegrar e ter a certeza é que de facto fomos perdoados em Cristo. E é interessante que o Brian diz que a fé cristã é uma fé de perdão. É uma vida de perdão, é um caminho de perdão, é um desafio de perdão. Então, o perdão é estruturante, não apenas na nossa condição emocional, psicológica, mas é, acima de tudo, fundamental para o nosso percurso como cristãos. Há escritores que escrevem do que sabem, aquilo que eles aprenderam, ouviram, etc. Brian Zahnd sabe do que escreve. Há aqui uma diferença. Realmente ele sabe do que escreve. Estamos perante alguém que fundamenta, não é? E é preciso fundamentar as coisas com saber, com conhecimento de causa, e ele fala de uma forma excelente. É um homem de uma cultura superior. Mas, de facto, quando eu comecei a ler este livro, percebi logo desde o início
que estava diante de um livro especial, estava diante de um livro que eu tinha a consciência que nunca tinha lido um livro com a riqueza espiritual e com a abordagem acerca do perdão, da dimensão e da profundidade como o livro Incondicional. Mais importante do que pedir perdão quando ofendemos alguém, o caminho deveria ser o reconhecimento do erro, ou seja, mais importante do que, mas de longe mais importante não é suficiente. Eu nem sei que expressão é de usar. De facto, quem tem relação com Deus aprende mais do que a pedir perdão a reconhecer o erro e a reconhecer a verdade que se viveu. E isto leva-nos para questões do género, à guisa de reflexão. É de longe mais fácil pedir perdão do que chegar ao pé de alguém e dizer: o que eu fiz foi isto e isto e isto e isto, e eu reconheço que errei, e é verdade, e esta é a verdade. Entre nós e, enfim, em sociedade, o pedir perdão é uma coisa facílima. Aliás, a gente até pede perdão para acabar com, enfim, com os conflitos o mais rápido possível. Pronto, perdoa-me. Quer dizer, mas não é desse tipo de perdão que o livro está a falar. O livro fala... o livro, por outras palavras, diz: pedir perdão é realmente reconhecer o erro. Ficou assim a saber alguns dos porquês de perdoar. Se depois deste programa ficou com o desejo de receber este livro em sua casa, por favor, contacte-nos. Temos 5 exemplares para oferecer aos primeiros telespectadores. Mas enquanto isso, não esqueçam o mais importante. Num mundo em que encontramos a vingança a cada esquina, a única solução é mesmo perdoar os outros, tal como Deus nos perdoa a nós, porque perdoar é viver. Então hoje ficamos por aqui, mas não se esqueça, já logo à noite estaremos consigo pelas 22h45 na Antena 1. Até lá, se Deus quiser.